Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa videooficina de composições de dança em Site Specific. Eu sou Catarina Glória. Eu sou a Sofia Cruz. Essa oficina em Site Specific é, na verdade, uma prática que se propõe a se apropriar do espaço em que você está, então acolher os elementos como os objetos, as memórias, os afetos, a organização e o funcionamento desse espaço enquanto assunto para a criação, no caso, em dança. Então a prática vai se guiar a partir desses elementos. A gente vai pedir que vocês escolham um cômodo da sua casa, da sua residência, onde você estiver, para realizar essa oficina agora. Ela pode ser num quarto, na cozinha, no quintal, no banheiro, na sala. Não há restrições, desde que seja um espaço que você consiga estar com a gente nesses próximos 45 minutos, sem muitas interrupções. A gente queria também deixar um aviso para vocês, a gente sabe que isso é um vídeo, e então não precisa se preocupar com a câmera, com o vídeo do computador, com essa frente. Pensando que o espaço é o assunto desse momento, usa as frentes do espaço, observa ele e a condução maior vai se dar pela voz, tá bem? Confia. A gente vai fazer essa oficina em 3 grandes etapas. A primeira delas vai ser um aquecimento, um acordar do corpo, para a gente se encontrar aqui nesse espaço já usando desses elementos. A segunda etapa vai ser uma etapa de jogos, de composição, uma fase bem lúdica, de brincadeiras, em que a gente vai usar também ferramentas de exploração deste espaço. E a terceira etapa será finalmente, composição de uma célula de movimento, onde a gente vai chegar num movimento aí de começo, meio e fim, em composição com esse espaço. Então a gente vai seguir essas 3 etapas. O primeiro momento dessa oficina vai começar com um deslocamento, um breve deslocamento pelo espaço. Então, busca caminhar no seu ritmo, sem muitas preocupações, sem muitas tensões, buscando percorrer todo esse espaço, né, toda a extensão do seu lugar. Nessa caminhada, fica atento ao apoio dos pés, como que está a distribuição do peso sobre os seus pés, o contato dos pés com o chão. Vê se você consegue alcançar os pequenos espaços entre os móveis, que eles também são a extensão do seu espaço. Nesse deslocamento, vá ativando o olhar também. O olhar, ele nos sustenta, ele também apoia. Então vai acordando, recebendo essas imagens ao seu redor. Nesse deslocamento, vai se sintonizando com a sua respiração. Não há certo nem errado, há apenas a atenção. E aos pouquinhos, nesse deslocamento, escolha um lugar no seu espaço comum ou incomum, ou estranho, ou nunca habitado, para se sentar, numa posição confortável. Então pode ser uma cadeira ou pode ser a lata de lixo, aquilo que for do seu desejo. E se posicione. Percebe o seu ponto de vista, aquilo que agora, desse lugar, o seu olhar alcança. E vá se acomodando. Aos poucos, eu te convido, se for da sua vontade, a fechar os olhos. O que há de sensações nessa postura em que você se colocou nesse momento?
Tente fazer um scanner por todo o seu corpo, desde a sola dos pés até o topo da cabeça. Pense em como estão seus calcanhares, seus joelhos, o encaixe da sua perna com a bacia, como está a sua coluna, as suas escápulas, como está o seu ombro, o seu pescoço, o seu rosto. Essa posição, ela é confortável ou ela é estranha para você? Quais partes do seu corpo estão em contato com o local em que você está sentado? Há partes que não tocam nenhum local, apenas o ar? Ou quais os espaços que o seu corpo, os vãos entre a sua pele e o lugar em onde você está apoiado? Para além do seu corpo e onde você está agora, o que mais está ao seu redor? O que há em composição com o espaço, assim como você neste momento? Uma vez que estamos no espaço, nós fazemos parte dele. Aos poucos, se você chegou a abrir os olhos para perceber esse espaço, peço que lentamente vá cessando esse estímulo visual, pesando as pálpebras, para agora fechar os olhos, mas como se fosse abrir eles nas orelhas. Então, trazendo ainda um estado de um corpo ativo, não adormecido, né? Com um foco que agora se deslocou, está na escuta. E preste atenção na paisagem sonora ao seu redor. Como são esses sons, esses ruídos? Se atente à profundidade dessa sonoridade ao seu redor. Então, aqueles sons que estão mais próximos a você, talvez dentro do corpo, ou talvez no seu espaço íntimo que você escolheu realizar a prática, ou sons que saem do seu espaço, da sua rua, do seu bairro. A escuta tem essa capacidade de deslocamento. Busca fazer um trajeto. E a partir desses sons, comece a perceber o quanto que eles não servem de estímulo para você se deslocar nesse espaço. Então, talvez algum ruído que te mova para uma outra postura, ainda que no mesmo lugar, ou um som, um vento que você sente, escuta e ele se levanta. Se existe alguma pulsação perto de você que você quer acompanhar esse ritmo com o corpo. Se você tem desejo de se aproximar desse som ou de se afastar. Realize essas escolhas de interação e de movimento e mova-se a partir disso.
Você vai integrando os membros do corpo, aqueles que quando a gente às vezes está sentado costumam ficar mais adormecidos. Então vá dando corpo ativo na resposta para essa sonoridade. Isso, e aos poucos, na sua interação também com esses sons, com esse espaço, percebe se você mesmo não cria algum ruído ao interagir com os objetos, com os silêncios. E vai encerrando, realizando uma pausa desse movimento, mas uma construção dessa pausa, a partir dessa atenção dos ruídos mais próximos. Então começa a trazer para você, para a gente seguir para um próximo momento. Sem pressa. Construa sua pausa. Aos poucos, você pode ir buscando alguma posição em que esteja num contato maior com o espaço, pode ser o chão, pode ser uma cama, uma cadeira, um sofá. E nós iremos começar um grande espreguiçar do nosso corpo. Você pode começar movendo seus braços em oposição às suas pernas e buscando essas linhas que constroem o espaço na intenção de abrir o seu corpo. Pense nesse espreguiçar como essa oposição de forças dentro do seu corpo, esse desejo de se deslocar para diferentes posições e acordar e aquecer as nossas articulações, né? Lubrificar esse nosso corpo que vai se mover agora dentro desse espaço. Você pode deixar vir bocejos, sons, esgarce esse corpo. Você pode começar a utilizar os objetos ao seu redor, utilizar eles como apoios, um móvel que está aí perto, uma parede, algo em que você consiga se apoiar e aumentar cada vez mais a intensidade desse espreguiçar. Você pode usar também alguma fresta, alguma aresta, como forma de massagear o seu corpo, de tocar em partes que você normalmente não conseguiria tocar, mas que com o auxílio desse espaço você consegue. Faça uma massagem entre você e esse espaço agora. Aos poucos você pode ir reduzindo, trazendo esse movimento de forma condensada para dentro de si. Vá fazendo isso aos poucos, não pare bruscamente. Sinta como esse movimento permanece em ondas, reverberando dentro de si. Perceba a diferença do seu corpo para o início, para aquele nosso primeiro scanner e para esse momento de agora. Todos bem? Bom, nós vamos dar continuidade aí à nossa segunda etapa da oficina, então. Bom,
Esses jogos de composição com o espaço, eles têm um intuito bastante brincante, no sentido da criatividade, da experimentação. Então a gente faz um convite para você se abrir para esse estado de investigação. Eu vou passar algumas propostas que se relacionam com aspectos do espaço e fazer uma transição dessas propostas a partir de estralos. Então eu vou começar a conduzir vocês, não se preocupem com a imagem, podem conduzir pela voz, e nas transições eu vou estralar 3 vezes, então fiquem tranquilos, esse vai ser o comando. Podem começar em deslocamento ou em pausa no espaço que vocês estão. A primeira proposta de jogo é utilizar o corpo enquanto aquele que vai medir o espaço, medir as distâncias. Então, talvez quantos passos seus dão do computador até a parede, quantos braços seus medem a televisão ou a janela, quantos de você deitado cabem no chão ou no sofá. Então, realize essas ações e vá investigando a partir do seu corpo essas distâncias, esse tamanho do lugar em que você está. E de vez em quando pode realizar uma pausa também, percebendo a distância do seu corpo com os objetos ao seu redor. Ou continue nas ações. Tenta integrar um pouco dos membros dessa exploração de distância, então os braços, as pernas, cotovelo, cabeça. E a partir dessa exploração, a gente vai passar para um outro elemento do espaço, que são as possibilidades de encaixe e de apoio. Podem ainda continuar com a distância, eu vou falando para vocês irem transicionando. Então, experimentar as possibilidades que o seu corpo tem de se relacionar com as superfícies do espaço. Então, às vezes, um cotovelo que encaixa entre 2 paredes, ou um antebraço que encaixa no encontro das 2 almofadas da cadeira ou do sofá. Então comece a experimentar essas possibilidades. Vá. Experimente, para isso, algumas qualidades de movimento que tem a ver com empurrar ou pressionar, e como que isso não ajuda você a descobrir alguns encaixes. Às vezes o cotovelo abraça o pé da cadeira e encaixa super bem ou não. Vai inventariando essas informações. E aos poucos a gente vai transicionar dessas possibilidades de encaixes e apoios para pensar agora nas linhas do seu espaço. Então, a partir dos apoios, dessas possibilidades que vocês encontraram, comecem agora a investigar e explorar os desenhos, as formas, né, do seu espaço. Então, às vezes um padrão no chão, um padrão na parede, ok? Se movimente, se desloque a partir das linhas do seu espaço. Experimenta, às vezes, contornar essas linhas com os membros, com as mãos, os cotovelos, talvez o tornozelo, né? O que acontece quando a gente fica em desequilíbrio. Vá se arriscando naquela energia um pouco brincante. Quais as similaridades ou diferenças entre as linhas do seu corpo e as linhas do espaço? Isso, e aos poucos a gente vai se deslocar agora do foco das linhas e começar a pensar um pouco mais na luminosidade. Então, ainda nesse deslocamento
por esses formatos e contornos, vamos prestar atenção e utilizar, enquanto motor da movimentação, a luz no seu espaço, ou sombra, se é uma luz artificial ou não. Tá bem? Vamos lá? Experimenta se você é capaz de manipular essa luz ou não, se ela é uma luz artificial, se você pode acender ou apagar. Realize essas ações, ou fechar e abrir a janela, a cortina. Com a atenção sobre essa composição do seu corpo com o espaço e do espaço com o seu corpo. Presta atenção também se não existe uma diferença de temperatura, às vezes, por conta dessas luzes ou sombras. E aos poucos vá reduzindo a sua movimentação para encerrar em uma pausa. Vá construindo essa pausa pensando em trazer todas essas movimentações, esse repertório que você criou para perto, para dentro, para a gente seguir para o próximo momento. Tá bem? Bom, você já pode ir aos poucos ir retomando seu movimento. Agora, a partir das experimentações dessa gestualidade, uma porta que se abre, um sentar, um acender e apagar de luz, algum móvel que você costuma mover ou objetos aí nesse espaço. Gestos, a princípio, cotidianos que você faria aí. De evasão a essa exploração, sem pensar muito, apenas vá e faça ações, uma atrás da outra. Os móveis, as exposições, os nomes de cada coisa ditam uma funcionalidade e organização de cada espaço. Realize uma pausa. Pause. Perceba o que está no seu campo de visão. Olhe ao redor e comece a perceber quais são os modos de operar desse espaço. Quais ações acontecem aí? O meu convite agora, quando eu realizar uma palma, é que vocês subvertam esses movimentos cotidianos. Pense em coisas que você não faria de jeito algum nesse espaço. Um modo como você se colocaria, uma organização dos objetos que compõem que você nunca executaria. Simplesmente vá e faça, sem pensar. Simplesmente na dinâmica do subverter. Vá. Continue nessa experimentação, continue modificando
esse espaço a partir das suas ações. Haja dentro dele e ao longo dessa vivência eu vou ir adicionando alguns comandos que podem inspirar aí as movimentações de vocês. Começaremos a partir da repetição. Nós vamos usar essa ferramenta como forma de dilatar o movimento que eu estou realizando, de abstrair. Você vai usar a repetição, pode ser uma repetição contínua, uma repetição em diferentes lugares desse mesmo gesto, uma repetição em diferentes níveis. Se concentre no repetir. E esse repetir te levar a novas movimentações ou a novas abstrações desse gesto. Ele já não é mais o mesmo quando você realizou a primeira, a segunda ou a terceira vez. Ele sempre se transforma. A partir daí, nós iremos dar vazão à velocidade. Comece a repetir de forma mais rápida, da forma mais rápida que você puder, ou então diminuir até o modo mais lento em que você consegue executar essa ação. Experimente dinamizar e se concentrar agora nesse fluxo de movimentos. Como você se deslocaria nesse espaço da forma mais devagar e lenta possível. Da forma mais rápida possível. Leve esses gestos aos extremos e retorne. A partir daí, nós iremos explorar um pouquinho a relação dos níveis. Então, vá ao nível baixo, ao nível do tapete, ao nível de uma gaveta baixa, do pé de uma cadeira ou de uma cama. E vá subindo ao nível médio, do interruptor, de uma maçaneta, de uma estante. Ou então ao nível alto, no topo de um armário, da luz, do ventilador de teto. Procure variar entre esses diferentes níveis, do alto ao baixo, procurando dinamizar suas ações dentro desse espaço. Aos poucos, volte a reduzir esse movimento, encontrar uma finalização para esse momento, mas não deixe esse movimento simplesmente cessar. Vá trazendo ele para dentro de si e sentindo ele escorrer, essas ondulações que se criam a partir do seu corpo, que estava num grande movimento e passa a encontrar a inércia. Bom, nós iremos agora então para a última e terceira etapa dessa nossa condução de hoje. Espero que vocês estejam bem e realizem da melhor maneira possível essa última percepção. Bom, neste último momento, como a gente comentou lá no início,
ele é uma etapa de construir uma frase de movimento. Então a gente vai aproveitar todo esse corpo quente, ativado, com uma intimidade mais aprofundada com esse espaço, para realizar uma frase que nada mais é algo que tem um começo, meio e fim, a partir da sua movimentação. Então eu vou dar alguns comandos para a gente começar a realizar essa última etapa e no fim a gente realiza ela com vocês, tá bem? Então, conforme eu falar, vocês já podem realizar. Vou pedir para vocês, então, se posicionarem nesse espaço de modo que vocês consigam ver o lugar no qual vocês se movimentaram até então. Não precisa sair deste cômodo, mas tenta sair de onde você estava, do lugar central, para observar. E observe esse local. E aos poucos, vá fechando os olhos, novamente pesando as pálpebras. E comece a retomar na memória os movimentos e os modos de ocupação do espaço que o seu corpo percorreu até então. Aos poucos, vai abrindo os olhos lentamente, começando a ativar de novo esse olhar, a receber essas informações ao seu redor, resgatando, entendendo o que tem nesse espaço, com esse corpo carregado desses desejos, né? Então, ao fazer os resgates, as coisas que mais ficaram pra gente estão no nível da pele, estão no nível pra sair. E imagina com essa observação você realizando essas ações nesse espaço. Vou me colocar também. E agora, no tempo de vocês, a gente vai, a partir dessa observação do espaço, entrar nesse espaço, criar uma partitura a partir desses movimentos, uma frase, e quando sentir que acabou, saia desse espaço, diga fim para você mesmo e encerre a prática. Tá bem? Então vamos lá? Fim. Fim. Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa videooficina. A gente tem um último convite para você registrar essa última experimentação. Você pode escolher algum ângulo a partir do seu celular mesmo e realizar um pequeno registro do que foi essa composição dessa célula de movimento a partir de todas as reverberações que a gente vivenciou aqui dentro da oficina, essas composições de dança em site específico.
E se você quiser compartilhar essa experimentação com a gente, as nossas redes sociais estarão aí nos créditos, tá? Então você pode mandar pra gente, ou postar e nos marcar, ou compartilhar. A gente vai ficar muito feliz de ver os resultados aí reverberando dentro da casa de cada um de vocês. Muito obrigada por terem assistido, por terem ficado com a gente até aqui. A gente espera que vocês tenham encontrado outras formas de estar e ocupar esse lugar, que às vezes parece o mesmo, e que novas possibilidades tenham ficado em evidência. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos! Bom, como material extra dessa videooficina, a gente resolveu sentar para conversar um pouquinho com vocês sobre a gente, sobre os processos que a gente vem levando ao longo desses últimos meses e como que a gente chegou nesse material proposto para a oficina de composições de dança em site specific. Bom, eu e a Sofia, nós somos, neste ano de 2021, talvez você esteja vendo esse vídeo daqui a alguns anos, estamos estudantes de graduação em dança da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Lá a gente estuda bacharelado e licenciatura. É um curso que traz pra gente a possibilidade de realizar essas duas habilitações do curso de graduação. Bom, eu e a Cata, a gente vem estudando e explorando essas possibilidades e procedimentos de criação em dança, principalmente ao longo do ano de 2020, em que a gente estava com o propósito de construir o nosso trabalho de conclusão de curso, né? Então a gente teve, enquanto linha de pesquisa para esse trabalho, o Site Specific, e enquanto o contexto para a gente se relacionar e investigar esses procedimentos, o cotidiano, né? Então foi muito interessante, porque foi a partir dessa curiosidade e do Site Specific trazendo essas possibilidades de jogos de criação, de procedimentos de composição, de dispositivos de improvisação, enfim, que a gente conseguiu cada vez mais entender o estudo do espaço, o estudo da profundidade do espaço, né? Então, acessando essas camadas que tem a ver com o funcionamento, que tem a ver com a lógica, que esse espaço se organiza, que tem a ver com os afetos, com a memória depositada também, marcada, mapeada nesse espaço. Então a gente trouxe, a partir dessa vivência, esses recursos, esses procedimentos aqui na oficina para tentar articular eles com vocês também e trazer um pouco do que foi a nossa experiência de estudo e de pesquisa para desenvolver esse trabalho artístico de conclusão de curso. Todo esse processo foi orientado pela professora doutora Holly Carroll, que é docente lá na Unicamp. Ela é uma pesquisadora e bailarina norte-americana e que está vivendo já no Brasil há muitos anos e desenvolve aqui suas pesquisas em dança e composições site-specific. Ela já orientou diversos trabalhos lá na universidade, desde dos programas de pós-graduação em artes da cena, quanto da graduação. Ela fez esse papel aí de mediadora e orientadora do nosso processo ao longo do último ano. Esse processo, ele se deu no início de 2020, né? Ele começou no início da pandemia também. Então, a gente teve que realizar essas investigações, esse aprofundamento da pesquisa sobre o espaço, cada uma no lugar que a gente tinha, que a gente estava, né? Então, a gente começou a fazer essas investigações no espaço cotidiano. Por isso que veio, então, enquanto matemática pra gente nesse trabalho. Por mais que a gente depois trabalhou com outras espacialidades, o nosso estudo e a nossa investigação se deu no espaço de casa, né? Então a gente começava a entender e a explorar, né, diferentes propostas de composição em dança a partir dessa linha de pesquisa que é o Site Specific, né? Então procurando entender as poéticas, as gestualidades, né, essa relação com o corpo mais cotidiano também.
e com as memórias e os afetos, que foi algo que a gente teve bastante identidade em querer trabalhar e investigar, né, e vasculhar. Todo esse processo ele não foi vivenciado apenas por mim e pela Catarina aqui, mas sim por um grupo de 8 mulheres, também alunas do curso de dança, que estavam pesquisando um site específico em convergência com dança, com contexto, conosco, né? Então, a partir daí se deu uma formação do que hoje é o Coletivo Revelia, né? Que é um coletivo que trabalha, então, com essa linha de pesquisa e que está desenvolvendo diferentes trabalhos, né? Diferentes criações artísticas que têm a ver com esse diálogo, com o contexto, com o espaço e com as memórias. Ao longo desse processo, a gente também teve a colaboração de diferentes pesquisadores, além da Holly, que foi super aberta a trazer para a gente contribuições para o trabalho e com isso convidar pessoas, artistas que também se relacionam em suas criações com o contexto, o espaço e essas relações com a arte. Então a gente teve a colaboração do pesquisador André Oliveira, que foi ele que trouxe pra gente o conceito da paisagem sonora. A gente teve a Ana Torriani, que trouxe pra gente as relações de memória e afetações do corpo. A Marília Enz, que também é uma artista da cena, que trabalha aqui em Campinas. A Raíssa Bastos, que está agora lá em Manaus, que também foi orientanda da Holly. O Fausto Ribeiro, que está agora, se eu não me engano, no Uruguai, e colaborou muito com a gente para entender os modos de romper com as dinâmicas do espaço e trazer ações que fazem possível esse redemoinho na dinâmica. E estes foram as principais referências que a gente teve ao longo desse processo. Acho que é importante também dizer que o coletivo, para além da orientação da Holly, teve também uma orientação, uma co-orientação com a artista da cena e mestranda do curso de dança da Unicamp, Milena Pereira, que foi uma parceira fortíssima, que também introduziu vários exercícios de criação, que instigou a gente também a depois formular, né, o que a gente propôs aqui para vocês. Então foi um trabalho bastante colaborativo nesse sentido e curioso, né, e tentando entender as possibilidades do agora, né. Bom, a gente queria agradecer então bastante a todo mundo que eventualmente assistiu esse vídeo, fez a oficina. A gente continua nessas curiosidades, nessa busca em constante pesquisa de entender as possibilidades da arte em relação ao espaço cotidiano, em relação ao contexto e esse corpo mais vivo, né? Vou repetir aqui, se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho do coletivo, a gente tem as redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, @Coletivo Revelia, e também temos um canal no YouTube e uma plataforma onde vocês também encontram bastante dos enunciados de criação que a gente viveu para conseguir realizar os processos de criação artísticas. Você também conhece as outras integrantes e as demais produções do coletivo. A gente espera que vocês tenham conseguido romper com algumas fronteiras desse espaço comum para tentar instigar a nossa possibilidade de redescobrir sempre aquilo que parece o mesmo, né? E acho que é isso. Cata? Muito obrigada por assistir a gente até aqui e quem sabe nos vemos por aí.